Fala galera, bom dia. Vamos lá começar uma semana, né? Bem movimentada. Hoje é dia 18, segunda-feira. No mínimo, essa semana tem aí uns 6, 7 bancos centrais para decidir de taxa de juros. Então, essa semana vai ser uma semana super movimentada. Na quarta-feira, a gente tem super quarta, que é o dia em que os Estados Unidos e o Brasil também decidem sua taxa de juros. Então, quando coincide, né, do Brasil e Estados Unidos, a gente chama de super quarta. Mas essa semana tem Japão, Reino Unido, México, Rússia, que mais? Enfim, entre um monte aí. E antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o Japão, que é o que vai movimentar antes da taxa de juros lá da quarta-feira dos Estados Unidos. Inclusive, eu estava lendo aqui, ó. Porque o Banco do Japão pode abalar os mercados financeiros antes da próxima decisão do Fed, lá na quarta-feira, né, do Banco Central Americano. Porque pela primeira vez nos últimos 17 anos, a ideia é que eles subam a taxa de juros. Tem gente afirmando que isso não vai acontecer, mas dizem que tem vazamento de informações ali e afirmando que vai acontecer. Então o mercado ainda está apreensivo. A gente viu aí o índice Nikkei subindo e batendo recorde de novo, e o Yen continua subindo ali, né? Quando a gente olha um tempo gráfico um pouco maior, essa resistência dele aqui, inclusive isso aqui é assunto da minha mentoria, próximo de 150 ienes por dólar, né? Um dólar valendo 150 ienes, é uma resistência desde a década de 90. Se você diminui o zoom, você acaba vendo lá que desde a década de 90 é uma região de preço que o Yen não passa, né? Então são aqui, ó, 1987, depois 1998, e ele está aqui neste momento. E aí eu até comentei com eles que o que poderia fazer com que esse Yen voltasse a se valorizar, e essa valorização é para baixo, né? Não é para cima. É o contrário é contra-intuitivo, né? A gente olha para o gráfico, ele vindo para baixo aqui é a valorização, porque a moeda base aqui é o dólar americano. E justamente isso, subir a taxa de juros lá, pode ser que dê uma valorizada no ien. Não vou dizer que muito assim, mas se o Japão mudar um pouco das suas políticas monetárias este ano, e pensar em subir um pouco os seus juros ali em torno de 0,3%, 0,4%, pode ser que a gente veja o Yen voltar a se valorizar, no mínimo, na casa dos 140 ienes, pelo menos, né? Porque ele se desvalorizou bastante desde 2021, a gente está falando de uma desvalorização de 50%. Se a gente colocasse ali, chutar um número de valorização de 25%, por exemplo, ele teria que voltar neste fundo aqui, ó, mais aqui, um pouco mais talvez. Mas voltar neste fundo aqui em torno de 127 não seria uma má ideia no longo prazo, vamos dizer assim, no decorrer de 2024. Então, a princípio, a gente poderia buscar números como 146 e até 140, caso de fato o Banco Central de lá comece a subir a taxa de juros dele. Então, nessa matéria bem extensa, quem quiser ler, eu deixo o link aí na descrição desse vídeo para poder se inteirar aí um pouco sobre o que pode acontecer. Voltando aqui no calendário econômico, então, no domingo saíram alguns dados da China aqui, entre produção industrial, que é muito importante, vendas no varejo, e mostrou que a China continua resiliente, a sua economia está mais forte um pouco, né? A China, ela vem desacelerando, ela tem alguns problemas setoriais, principalmente o imobiliário, por exemplo, e ela vinha com estímulos, com algumas baixar juros de alguns setores, etc. E aí, com esses dados de ontem, no domingo, mostrando que a economia da China está mais forte, está se recuperando, talvez esses estímulos por conta do Banco Central de lá não seja tão necessário assim. Então o mercado está meio que avaliando e às vezes isso pode ser precificado de uma forma negativa. De repente se opera aí alguma coisa da China, enfim, pode índices vindo um pouco para baixo e assim por diante, né? Continuando aqui, ó, segunda-feira saíram dados de inflação essa madrugada da zona no euro, mostrando que a inflação caiu lá. Isso fez com que o euro subisse essa madrugada um pouco diferente das outras moedas. Aqui, ó, ele continua subindo. Ontem à noite eu até comentei com a galera da tribo, da live, que de repente uma melhor oportunidade seria a compra do euro, que é a única coisa que eu enxergava ontem. Hoje já não, hoje uma compra no dólar australiano talvez seja interessante. Tá com cara de que durante o dia pode ser que a gente tenha o dólar caindo hoje na segunda-feira. Parece que está se formando isso, porque tem decisão de juros e, enfim, tem tanta coisa para acontecer, né? O euro tá mais otimista no momento. E aí, continuando aqui, ó, segunda-feira, um dia mais tranquilo em relação a dados econômicos. Só lá à noite a gente tem decisão de juros pelo Banco da Austrália e do Japão também. Tem declaração de política monetária ali às 11h30 da noite, e depois meia-noite e meia tem a decisão de juros da Austrália. Sempre é importante, né? A declaração de política monetária e a coletiva de imprensa sempre trazem alguma movimentação. E a coletiva de imprensa vai ser às 3h30 da manhã lá. Assim como
coletiva de imprensa da Austrália também acaba movimentando. Então, hoje à noite já começa, né, essas grandes movimentações. Importante que quem abra as operações durante o dia, que fechem ali, ou se você for se posicionar para pegar esses dados econômicos, que você coloque stops em regiões não tão curtas assim, senão você pode ser violinado muito fácil por conta desse tipo de dado econômico. E alguns dados de inflação, né, aqui do Canadá também. E seguindo um pouco aqui, ó, essa taxa preferencial aqui da China que eles baixavam para dar uma estimulada. E vai voltar justamente ao contexto, porque como a economia da China está se melhorando bastante, essa taxa de preferencial de empréstimo aqui, quando eles diminuíram, subia bastante, né? Os mercados reagiam de forma mais positiva. Então, isso aqui é um dado econômico que ele não tem tanta relevância assim, mas dentro do contexto, é importante que a gente olhe para ele com muita atenção. Dados de inflação também, tanto o índice de preço ao consumidor quanto o índice de preço ao produtor do Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido também tem decisão de juros essa semana aí, se eles sobem ou não. Ó, mais dados de inflação. Então, como vocês podem ver, é uma semana que tem bastante dados de inflação e, ao mesmo tempo, decisão de juros. Então, são os indicadores que mais movimentam os mercados. Talvez faz um bom tempo que eu não vejo uma semana tão movimentada como essa. É importante que a gente acompanhe. Então tá aqui, ó, na quarta-feira, a declaração do FONC, lá é chamado como declaração do FONC, né, e taxa de alvos de fundo Fed. Diferente, o nosso aqui chama juros Selic, né, taxa de juros Selic. Então às 3 horas da tarde, depois às 18 horas, como de costume do Brasil. A ideia é baixar lá de 11,25 para 10,75 a nossa taxa de juros. E o dos Estados Unidos manter inalterado ali em 5,5%. Continuando aqui, ó, no mesmo dia, alguns PMIs, a Pão principalmente, como vocês podem ver, tem bastante PMIs de novo. Tem algumas decisões de juros de Banco Central ali que eu não estou citando, porque são países que não têm muita relevância para a gente que opera no dia a dia, mas tem ali. Ó, mais PMIs dos Estados Unidos, então enfim, vou fazendo dia a dia, gravando o Morning Call para poder pegar essas operações aí, porque senão vai ser muita informação em um dia só. Fechado, tem discurso do Powell também, lá na sexta-feira. A ideia, dessa vez, de juros ali, a ideia é que ele não fale muita coisa sobre quais são os passos. Inclusive, estava no Bloomberg uma matéria falando sobre isso agora. Mas no dia a dia a gente vai conversando. Fechado? Decisão de juros da Rússia aqui também, ó. E é isso. E vindo um pouco aqui para o gráfico, como eu falei para vocês, eu vejo umas boas oportunidades aqui em compra no ALD e no NZD, mas não dá para ignorar o Yen também, por conta da decisão de juros que vai ter hoje à noite. Se eles de fato decidirem subir a taxa de juros lá, pode ser que esse ien se fortaleça bastante. Quando a gente pega a Fibonacci aqui, a FIBO aqui, ele está em torno ali da média de 61,8, que é a onda de correção. Então, se ele ficar por aqui assim hoje e chegar até a noite nessa região, talvez fique bom para vender. Como vocês sabem, dá para olhar suportes ali a partir de rompimentos para poder de fato começar a vender. Mas tem que tomar cautela, tem que ter muita cautela. Olha lá, ó. Porque esse tipo de decisão de juros em que faz tempo que eles não mexem com isso pode trazer muita volatilidade. E se eles surpreenderem os mercados com subir juros além do que está sendo esperado, vamos supor, eles estão com menos 0,1 hoje e eles subam para o 0 a 0. Então, eles estão subindo 0,1. Se eles subirem um pouco mais, 0,2, por exemplo, e surpreender os mercados, a gente pode ver grandes movimentações de forma geral. Então, talvez voltar a buscar essa LTA aqui, se romper, fazer outra venda, enfim. Então, são oportunidades que pode ter aí no decorrer do dia. Bom, vamos acompanhando Morning Call durante essa semana, porque cada dia vai ser bem diferente ali por conta de todos esses dados econômicos, e é importante para você se manter inteirado, para você acompanhar o que está acontecendo e poder pegar as oportunidades e as operações. Ótima segunda-feira, até o próximo Morning Call de amanhã, tenha uma ótima semana.